Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 86, hoje é sexta-feira, dia 19 de junho de 2020. Fazendo aquela revisão dos números do coronavírus, não tivemos grandes alterações, apenas me chamou a atenção essa semana alguns pontos. Em relação aos números absolutos, estamos com 8 milhões e 500 mil casos, cerca de 455 mil mortos, no mundo como um todo. Estados Unidos na frente nos dois quesitos, tanto em número de casos como em número de óbitos, né? Os Estados Unidos ultrapassando 120 mil óbitos. O Brasil, como esperado, infelizmente ultrapassou o Reino Unido nesse quesito, cerca de 46 mil mortos, 47 mil mortos. Hoje, nessa sexta-feira, devemos alcançar essa cifra. Mas o que está me chamando a atenção, crescimento, como eu já tinha comentado nos outros podcasts, crescimento de Índia. Índia já é o quarto país com o maior número de casos, atrás apenas de Estados Unidos, Brasil e Rússia. Todos sabem que a Índia tem aí uma enorme população aí de 1,3 bilhão de habitantes. Então a Índia vindo crescimento muito forte, mas o número de óbitos ainda relativamente abaixo do esperado pelo tamanho do país. Estão com 12.500 óbitos. O México, por exemplo, já tem 20 mil óbitos, né? Então o México preocupa, né, em termos de relação número de óbitos e população, o México crescendo nesse quesito. E aqui na nossa região, um crescimento muito grande dos casos no Chile. Para vocês terem uma ideia, o Chile hoje já é o 9º país no mundo com o maior número de casos. O número de casos deu realmente um salto bastante grande. O número de óbitos nem tanto, mas o número de casos no Chile deu um salto bem grande. Então vamos acompanhar como que o sistema de saúde chileno sobrevive e consegue segurar o número de óbitos. Em termos de vacina, vários experimentos sendo feitos, vários testes em humanos já sendo feitos ao longo do mundo. A OMS divulgou uma nota ontem, quinta-feira, sobre isso. São mais de 20 testes que estão sendo realizados agora de vacinas em vários países. E a boa notícia também da semana é que saiu um estudo na terça-feira no Reino Unido que a dexametasona, um anti-inflamatório, foi testado com sucesso como uma das formas de combater os efeitos do vírus, reduzindo bastante os casos de óbitos na Espanha e no Reino Unido, principalmente. Então, essa é uma boa notícia, né? Ainda não, a vacina, não acredito que a gente consiga ter efetivamente até o final do ano, e principalmente a questão de vacinar o mundo inteiro, né? São duas coisas. A primeira é achar a vacina e comprovar que ela é realmente eficaz. A segunda é você aplicar a vacina em 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então, isso ainda é muito simples. Acredito que, infelizmente, nós ainda vamos ver aí o número de casos crescer, e no mundo como um todo. A África ainda está relativamente controlada, né? Considerando aí que a África é um continente muito pobre, e alguns países como Nigéria, com 200 milhões de habitantes, ainda estão com números relativamente baixos. Então vamos aguardar, mas a notícia da dexametasona é uma notícia importante. Segunda notícia que eu trago para vocês da semana, vocês devem estar acompanhando a crise entre China e Índia, né? Na verdade, essa crise surgiu já no início de maio, crise na fronteira, lá no Himalaia, entre os dois países. Essa crise já é antiga, já saiu em guerra nos anos 60, e é muito importante. A diferença é que agora, na segunda-feira dessa semana, os militares chineses e indianos saíram num confronto, e aí uma característica peculiar ali da situação: existe um acordo entre os dois países de não ter arma de fogo ali no limite da fronteira, né? Os militares que estão ali na vigilância na fronteira entre os dois países não podem ter arma de fogo. E simplesmente, meus amigos, minhas amigas, saiu uma briga na mão entre chineses e indianos que levou à morte 20 indianos. Mas só que a coisa não foi tão simples, porque parece que os chineses, pelos dados que vieram da Índia, depois de matar os indianos na mão, usaram porretes com pregos na ponta, porque os corpos desses indianos foram encontrados parcialmente dilacerados. Obviamente isso causou uma revolta muito grande, e aí aquela situação, no nível alto, tanto China como Índia não são loucos para iniciar uma guerra, né? Os dois países não querem guerra,
mas a população indiana, e aí a gente só sabe disso se for na mídia indiana, nas redes sociais de indianos, políticos indianos, repórteres indianos. Infelizmente, aqui no Brasil nós temos um péssimo acompanhamento da Índia, um país importantíssimo. Não tem nenhuma rede de televisão brasileira tem escritório na Índia, por exemplo. Então, a gente é obrigado a ir nos sites indianos para ver o tamanho da raiva, coisa assim de protesto na rua, queimando o quadro do Xi Jinping, que é o presidente chinês, querendo vingança. E o efeito que isso dá é pressionar o governo do primeiro-ministro Narendra Modi, que está com grande problema, dois grandes problemas, na verdade, a questão da pandemia, sem sombra de dúvidas, como eu falei, a Índia chegando em quarto lugar aí, em termos de número de casos, e a economia, né? A Índia ela aplicou o lockdown no final de março até maio, e abrindo a partir de maio algumas coisas, mas o problema é que o número de casos está aumentando muito. A Índia tem muitos bolsões de pobreza seríssimos, e isso aí é um problemaço, porque ano passado, 2019, a Índia já cresceu pouco mais de 4%, e isso aí, embora seja um número relativamente alto a princípio, quando a gente olha, mas se a gente for lembrar que 2018 foi 6,8%, 2017 foi 7,1%, então, ou seja, a Índia teve um crescimento insuficiente, digamos assim, considerando o tamanho da sua população, no ano passado. E então Narendra está tendo que lidar com essas duas situações, ou seja, a pandemia, a questão econômica, e agora vem essa briga com a China. De resultado prático, o que pode acontecer, os Estados Unidos aproveitar a oportunidade, né, em termos de aproximação da Índia, naquela ideia de conter a China, ou seja, para os Estados Unidos, ter a Índia aí como aliado é positivo, né? Então, os Estados Unidos, obviamente, muito de olho nessa crise. E as questões comerciais, muita gente falando na Índia, essas reportagens que eu vi essa semana, indianos falando muito da questão de diminuir as relações comerciais com a China, de diminuir a dependência de determinados produtos da China. Então, eu acho que esse é um dado bastante relevante. Terceiro ponto que eu trago para vocês é aquela seção que eu criei de disputa hegemônica, mais Estados Unidos e China. Essa semana, na quarta-feira, o secretário de Estado Mike Pompeo dos Estados Unidos se encontrou com o vice-secretário de Relações Internacionais do Ministério das Relações Exteriores da China, no Havaí, o Yang Jie. Uma reunião de 7 horas, discutiram várias coisas, né? Obviamente não sabemos muitos detalhes. O que temos aí da mídia em relação ao evento é de que, pelo menos assim, o estado geral das relações parecem ter melhorado em função desse encontro. Talvez, né, o Trump tenha percebido que não adianta, nesse momento, que a China bater demais na China com a questão da pandemia, etc., responsável pela pandemia, pode não ser o melhor caminho para o Trump, né, esse problemático caminho dele para a tentativa de reeleição em novembro, né, a gente nunca pode esquecer que nós estamos em ano de reeleição. O Trump é preocupadíssimo, obviamente, com a reeleição dele, e talvez ele tenha percebido que, nesse momento, bater na China pode não ser uma boa em função dos efeitos na economia. Então, ele precisa da China pelas trocas comerciais, pela dependência que os Estados Unidos têm comercialmente falando da China, e isso pode ser um diferencial aí agora nesse momento. Também nessa sessão de disputa hegemônica, saiu essa semana também outra bomba aí para os Estados Unidos e para o Trump, já partes do livro do John Bolton. O John Bolton foi aquele assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, do Trump, e ele vai lançar um livro agora, na semana que vem, e no livro ele fala mal do Trump, diz que o Trump chegou a falar para o Xi Jinping para ajudar os Estados Unidos, para poder ele ser reeleito, né? Essa foi a frase mais importante que saiu em várias mídias, dizendo que o Trump tinha falado para o Xi Jinping que seria bom a China aceitar o acordo comercial para poder facilitar a reeleição dele. Então vamos aguardar mais um ponto aí preocupante aí para o Trump, mais um probleminha para o Trump. Também dentro dessa disputa hegemônica, a Austrália, grande aliado militar na área de inteligência dos Estados Unidos, mas grande parceiro econômico da China, tem sofrido vários ataques cibernéticos. Ontem teve
uma nota do primeiro-ministro australiano reclamando sobre isso, de que o país está sofrendo vários ataques cibernéticos. Ele não acusou diretamente a China, porque tem essa situação aí da dependência econômica, né? A China é o maior parceiro comercial da Austrália. Ou seja, uma situação muito complicada que a Austrália está vivendo, e eu acho que o Brasil deveria ficar de olho nesse exemplo australiano até para se pautar. A Austrália começou a se soltar em termos de vários programas na mídia, políticos australianos falando mal dos chineses, ficando ao lado dos americanos com relação a essa questão de quem foi responsável pelo vírus, etc. E digamos, a resposta está vindo forte pelo que nós estamos vendo. Outro dado que eu trago para vocês: quarta-feira o Xi Jinping realizou uma videoconferência com quase todos os presidentes da África. São 54 países na África. E o Xi Jinping fez uma reunião, uma mega videoconferência com esses presidentes, prometendo ajuda, fornecimento de material hospitalar, etc. Mas, logicamente, que no meio falou também de globalização, da importância aí da economia ser globalizada, ou seja, vendendo a imagem da China na África. A África é importante fornecedor de matéria-prima para a China. A China tem diversos investimentos em vários países africanos na área de infraestrutura. E o Xi Jinping aí reforçando o soft power chinês nessa hora que para eles é complicada. No último quadro nosso, nós estamos de olho. Os protestos lá nos Estados Unidos continuam, logicamente, não com tanta violência, mas na sexta-feira da semana passada, sexta-feira à noite, tivemos outra morte de um negro nos Estados Unidos, de uma forma absurda, por 2 policiais brancos. Dessa vez foi em Atlanta. A chefe de polícia de Atlanta, inclusive, renunciou. Isso aconteceu na sexta-feira da semana passada, sexta-feira à noite. Então tivemos um repique aí de protestos em função dessa nova morte, perpetrada por policiais, filmada. Então o vídeo passou várias vezes na televisão, etc. E isso aí é mais um ponto de desgaste para o governo Trump. Na Europa, hoje, sexta-feira, vai haver a reunião dos líderes dos países da União Europeia. É uma reunião muito importante, vários assuntos serão discutidos. Vamos falar sobre essa reunião no próximo podcast na semana que vem. Mas ontem, quinta-feira, pela primeira vez, o presidente Macron da França saiu do país desde o início da pandemia, em março, e fez uma visita oficial ao Reino Unido. Eu acho que esse dado é significativo, porque vocês lembram, o Reino Unido saiu da União Europeia formalmente em janeiro, mas a parte comercial, a parte de tarifas, ainda não foi acertada, né? Ou seja, não ficou definido, ou seja, não tem mais parlamentares britânicos no Parlamento Europeu em Bruxelas, mas a questão das tarifas, principalmente, além de outros acordos necessários, ainda não ficou acertado. E o Macron esteve ontem com Boris Johnson lá em Londres. O motivo oficial era para celebrar aí, a parceria entre os dois países na Segunda Guerra Mundial. Foi quando o de Gaulle chegou ao Reino Unido, saindo da França, etc. Ou seja, formalizando aí a aliança entre Reino Unido e França na Segunda Guerra Mundial. Mas, na verdade, o que o Macron foi conversar ali no ouvido do Johnson, sem sombra de dúvidas, foi em relação a essa questão do Brexit. O Macron, como já tenho falado aqui algumas vezes no podcast, ele tem tentado, junto com a Merkel, assumir a liderança na Europa. E obviamente não interessa para a União Europeia, mas também não interessa para o Reino Unido um acordo ruim nessa parte comercial. Então o Macron, esse foi o principal motivo da ida do Macron ontem. Hoje, tendo essa reunião entre os líderes da União Europeia, vamos ver os resultados. E o outro assunto que nós estamos de olho é nessa escalada de crise na fronteira de Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Na terça-feira, a Coreia do Norte explodiu um escritório de ligação que existia na fronteira entre os dois países. A Coreia do Norte reclamando aí da postura da Coreia do Sul em relação a vários assuntos, mas botando principalmente a culpa em alguns manifestantes da Coreia do Sul que lançaram balões dentro do território da Coreia do Norte, em protesto, etc. Mas essa questão dos balões, esses protestos entre fronteira, acontece sempre. A Coreia do Norte, na verdade, pegou isso como um bode expiatório para poder chamar atenção, principalmente por trás dos bastidores, a questão da ajuda que a Coreia do Sul faz à Coreia do Norte. A Coreia do Norte deve realmente estar bastante pressionada, deve ter problemas de pandemia dentro do país e, obviamente, como é um país super fechado, talvez a pior ditadura do mundo, isso aí não sai a público. Mas o que me chamou a atenção foi sábado, a irmã do presidente, do Kim Jong-un, do grande líder Kim Jong-un, a irmã dele,
que veio com um pronunciamento forte contra a Coreia do Sul. Então isso pode ser até um sinal interessante de um aumento de prestígio dela perante aí a Coreia do Norte, já está com alguma sinalização. Vocês lembram que o Kim Jong-un andou sumido algumas semanas, né? Muita especulação que ele estava doente, etc. E aí fica aquela dúvida, será que ele está doente ainda? Será que a doença dele é grave? Será que a irmã dele ter dado esse pronunciamento aí fortíssimo contra a Coreia do Norte no sábado foi alguma tentativa de melhorar a imagem dela, já preparando para uma possível substituição? Isso aí a gente não sabe, vamos aguardar os próximos acontecimentos nessa península complicadíssima da Coreia. Bom, meus amigos, esse é o nosso Conexão 86. Desejo a todos um bom final de semana. Para aqueles que podem, permaneçam em casa ainda, o Brasil ainda com números bastante elevados, mas notícias otimistas essa semana com a descoberta aí que a dexametasona faz um resultado positivo no tratamento contra o vírus e também muitas vacinas aí sendo testadas ao longo do mundo todo. A gente tem que manter o otimismo, tem que manter a cabeça alta e tem que seguir em frente. Muito obrigado, bom final de semana, até a próxima sexta-feira.